Você quer conhecer a história do Robert, o boneco inspiração para Chuck, o brinquedo assassino? Então fica comigo que eu vou te contar a história. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje estou trazendo mais um vídeo de objetos amaldiçoados. Vamos falar sobre o caso do Robert, o boneco. Se você gosta do tema terror, já deixa seu like, se inscreva no canal. Se você tem um relato que gostaria de tê-lo contado por mim através de vídeo, manda para o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. A história que eu pesquisei sobre o boneco, ela existe mais de uma versão, digamos assim. Só que a conclusão, ela sempre é a mesma. Em 1898, o senhor e a senhora Otton, eles construíram uma gigantesca casa essa que até hoje é conhecida por ser a casa do artista. Inclusive, esse casal, eles eram muito conhecidos por maltratar muito seus funcionários. Tudo de ruim se dá início quando a empregada, uma das empregadas, foi mandada embora. Empregada essa que era quem cuidava do filho do casal e era adepta ao voodoo. A mulher, antes de ir embora, ela fez um boneco de 1,20 m e presenteou Robert Eugene Otto, o filho do casal. Mas também, como eu disse, existem outras versões. Uma das outras versões é de que o garoto ganhou de presente do avô, após o avô fazer uma viagem até a Alemanha e trazer esse boneco de presente para ele. O garoto deu o nome de Robert ao boneco. O nome dele era Robert Eugene e ele disse que a partir de hoje era para chamá-lo de Eugene ou Jenny, que era um apelido dele, e o boneco passaria a se chamar Robert. E ele disse que quem optou por ser dessa forma foi o próprio boneco. E a partir daí o garoto não brincava mais com criança alguma, não se enturmava com mais ninguém, era apenas o boneco. O boneco o tempo todo grudado nele, para um lado e para o outro, a vida dele era só o boneco. Os empregados costumavam ouvir o garoto Eugene, agora, conversando com o boneco, conversando com o Robert, e eles escutavam a resposta, uma voz diferente. O menino falava e eles ouviam uma voz diferente da do Eugene. Sendo assim, se chegava à conclusão de que era o boneco que estaria respondendo o garoto. Poderia ser o menino, o próprio menino, mudando a voz e simulando uma voz diferente? Sim, poderia. Só que a história fica muito melhor quando imaginamos que é o próprio boneco que respondia a ele. Até que coisas estranhas passaram a acontecer na casa. E Eugene sempre dizia que era Robert, o boneco. Coisas estranhas que eram essas: copos e talheres jogados pela sala de jantar. Empregados eram trancados à chave enquanto faziam a sua ronda noturna. Roupas rasgadas, camas dos quartos de hóspedes trocadas de lugar, lençóis bagunçados e jogados pelo chão e brinquedos do Eugene mutilados. Até um dia que a tia do garoto foi fazer uma visita à família e disse que era para eles se livrarem daquele boneco. Foi então que o colocaram no sótão. E lá ele ficou por anos. Em alguns lugares conta-se que a tia acabou falecendo logo após terem colocado esse boneco no sótão. Foi então que anos se passaram, os pais do Eugene faleceram. Eugene, já adulto, havia se casado com Anne, acabou herdando a casa dos pais e voltou a viver na casa que herdara, a qual passou a sua infância. Foi aí que ele encontrou o boneco no sótão e toda a lembrança da vida que ele teve com o boneco veio à tona.
E mesmo a esposa Anne não gostando do boneco, dessa vez Eugene não se livrou dele. Inclusive construiu um quarto especial só para o boneco, que ficava no 3º andar. O boneco, inclusive, ele ficava na janela do quarto sentadinho. E crianças que passavam por ali diziam que aquele boneco se mexia, que aquele boneco mudava de local, andava. E isso apavorava as crianças. Tanto é que chegou ao ponto das crianças não quererem mais passar na frente daquela casa. E então, com toda essa bagunça que estava acontecendo, Eugene resolveu colocar novamente o Robert no sótão, e ele o fez. Mas quando o Eugene voltou do sótão, Robert estava novamente sentado em sua cadeira. Então Eugene resolveu manter o boneco ali no quarto. E com o passar do tempo, Eugene foi se tornando um marido muito ruim para Anne, maltratando demais ela, fazendo muitas coisas ruins com ela. Foi um período muito difícil para Anne. Então, em 1974, Eugene faleceu, o que fez com que a Anne se mudasse da casa. Foi então que Anne colocou a casa para alugar. E no contrato, na cláusula do contrato, existia uma que não podia ser mudada, não podia ser quebrada, caso contrário não existiria aluguel, que era o Robert deveria permanecer na casa, no quarto dele, ninguém mexia, ninguém chegava perto, e essa era a única cláusula que existia. Para se poder alugar a casa, teria que ser dessa forma. Cláusula essa que se manteve só até 1976, que foi quando Anne também veio a falecer. Outras famílias chegaram a morar na casa, até que uma das famílias ofereceu o boneco para um museu. Foi então que Robert foi levado para o Museu do Marcello. Inclusive hoje existem faixas na frente desse museu com foto do Robert, horário de visita e tudo mais, para poder estar atraindo mais o público para o museu. E ao contrário do que nós pensamos que tacaríamos fogo no boneco, nos livraríamos dele, lá não. Lá eles usam isso para ganhar dinheiro. Eles aproveitam a oportunidade. E inclusive os funcionários comentam que lá o clima é bem pesado, ao lugar principalmente onde o Robert fica. Existem vezes que dizem que é possível ver a marca das mãos dele no vidro, na caixa de vidro que ele fica. Caixa essa, estilo a caixa da Annabelle. Em outubro, o Robert ele é transferido de local. Ele é colocado no antigo local que ele ficava, de dentro da própria caixa mesmo, mas ele é levado até o local que ele ficava antes. Conta também que eles deixam balas de hortelã para ele, e essas balas de hortelã são consumidas por ele. Também conta-se que as câmeras não funcionam se você não pedir permissão para ele para estar filmando. Você tem que ser respeitoso, senão a câmera não funciona. Ninguém consegue tirar foto, gravar, nada. E algumas pessoas acabam desrespeitando e, por fim, acabam sentindo que ficaram amaldiçoadas. Coisas ruins acabam acontecendo na vida delas e elas mandam cartas para o Robert pedindo desculpa para que ele tire a maldição delas. E essa é a história do boneco que serviu de inspiração em 1988 para o filme Chuck, o Brinquedo Assassino. E você, gostaria de visitar o Robert no museu? Teria coragem? Então deixa seu comentário se você teria coragem de visitar o Robert no museu e diz pra mim o que você achou dessa história. E se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!